Na saga contínua do conflito ucraniano, o mundo observa com expectativa enquanto as tensões aumentam e as negociações pendem na balança. Nas últimas semanas, os rumores de uma possível ofensiva russa se intensificaram, com relatos de acúmulo de tropas e manobras estratégicas surgindo. Este drama em desenvolvimento não se trata apenas de ganhos territoriais, mas de uma dança complexa de poder, política e vidas humanas. As linhas de frente ucranianas testemunharam uma série de movimentos que sugerem uma estratégia maior. As forças russas foram vistas avançando além de Ivanivka e Terni, aproximando-se das cidades de Serivka e Nove. Essas manobras não passaram despercebidas pelas fontes ucranianas, que afirmam que o exército russo está reunindo um número significativo de tropas na região, intensificando seus ataques. A névoa da guerra é densa, e a clareza sobre o objetivo final russo permanece ilusória. No entanto, em meio a essa incerteza, o Instituto de Estudos da Guerra lançou alguma luz sobre a situação. Embora esta fonte tenha seus críticos, ocasionalmente fornece informações valiosas, particularmente quando as informações vêm diretamente de quem está no terreno. Recentemente relatou uma intensificação dos ataques russos e do acúmulo de tropas na área. Curiosamente, o relatório revela que a maioria dos ataques russos está sendo conduzida sem veículos, confiando em vez disso na infantaria bem treinada. Esta abordagem difere dos ataques usuais com veículos blindados, possivelmente explicando a escassez de imagens das linhas de frente. Normalmente, imagens de drones capturando ataques de veículos são geolocalizadas para confirmar avanços, mas neste caso, a ausência de tais visuais é reveladora. O uso de drones FPV contra a infantaria parece limitado, talvez devido a uma estratégia de conservação desses recursos para alvos mais valiosos. Segundo autoridades ucranianas, a vantagem numérica das forças russas em certos setores é relatada como sendo de 10-1. Embora esse número possa ser exagerado, destaca a presença significativa russa. A vantagem não é apenas em números, mas também no desdobramento de drones FPV, concedendo à Rússia uma vantagem tecnológica. Apesar desses desenvolvimentos, um avanço importante ainda não ocorreu. Os avanços russos têm sido cautelosos, mas se eles conseguirem capturar locais-chave como Nove ou Katalnivka, a dinâmica no terreno pode mudar dramaticamente. Esses sucessos poderiam abrir caminho para mais incursões em cidades como Liman e Barova, que têm importância estratégica tanto para a logística direta quanto para a campanha mais ampla. A captura potencial dessas cidades poderia interromper as linhas de suprimento ucranianas e abrir novas frentes no conflito. À medida que a situação evolui, a pergunta permanece: quais são os verdadeiros objetivos da Rússia? Liman e Barova não são apenas geograficamente distantes, mas também representam desafios significativos. A possibilidade de a Rússia visar esses alvos levanta preocupações sobre as implicações mais amplas para a região. As ações militares em desenvolvimento são paralelas aos esforços diplomáticos para negociar um cessar-fogo. Os Estados Unidos têm mediado entre a Rússia e a Ucrânia, mas o progresso é elusivo. A ideia de um cessar-fogo contra infraestruturas críticas foi proposta, mas não totalmente respeitada. Da mesma forma, um cessar-fogo na área do Mar Negro permanece tentativo, com a implementação completa ainda pendente. Um cessar-fogo total, embora discutido, não foi aceito pela Rússia. As razões são multifacetadas, variando de cálculos militares à estratégia política. O presidente Trump tem sido vocal sobre sua frustração com o ritmo lento das negociações, ameaçando supostamente mais sanções sobre o petróleo russo se o progresso não for feito. Essas potenciais sanções podem ter implicações econômicas significativas, mas se elas compelirão a Rússia a negociar, ainda é incerto. As complexidades deste conflito são variadas, com tanto a Ucrânia quanto a Rússia mantendo firmes suas respectivas posições. A Ucrânia busca garantias de segurança e a preservação de seu território, enquanto a Rússia visa expandir seu controle sobre regiões como Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. As apostas são altas e o caminho para a paz é cheio de obstáculos. Com o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia diminuindo, o equilíbrio de poder é delicado. A Rússia, ciente de sua vantagem numérica em certas áreas,
provavelmente continuará a aproveitar sua posição enquanto possível. A eficácia das potenciais sanções do Simarmanine e da pressão diplomática ainda está por ser vista. Neste intricado jogo de xadrez geopolítico, o mundo observa e espera. A pergunta persiste: as estratégias atuais levarão a uma resolução ou o conflito continuará a lançar sua sombra sobre a região? A promessa de um fim para esta guerra, uma vez apregoada como alcançável em um dia, agora parece distante. Enquanto vidas continuam a ser perdidas e o custo humanitário aumenta, a urgência por uma resolução pacífica cresce cada vez mais. A narrativa deste conflito ainda está sendo escrita, e seu desfecho permanece incerto. Enquanto isso, o mundo é deixado para ponderar o futuro da Ucrânia e as implicações mais amplas para a estabilidade global. Fique atento para mais atualizações e considere se inscrever para obter os últimos insights sobre esta história em evolução. À medida que o conflito ucraniano se estende para mais um capítulo, o mundo permanece fixado nos eventos em desenvolvimento, cada acontecimento insinuando as implicações geopolíticas mais amplas que podem remodelar o futuro da região. No norte de Novolupivka, avanços russos têm sido relatados por várias fontes, incluindo os ICMAPs, destacando o movimento estratégico das forças neste setor. O avanço do exército russo para o norte a partir de Hasle também foi notado. Após a tomada de Lviv, as forças russas parecem prontas para pressionar a cidade de Constantinopla, um local-chave que se encontra estrategicamente ao longo de seu caminho. Este desenvolvimento ocorre após meses de ganhos limitados na área, sugerindo um foco renovado e determinação dos comandantes russos. A captura de Lviv, anteriormente um ponto de contenção, agora parece ter aberto novas possibilidades, com tropas russas supostamente entrando na periferia sul de Constantinopla e avançando ao longo das estradas que levam a Bakatir. Essas manobras ressaltam a natureza fluida da guerra e os ajustes táticos feitos por ambos os lados em resposta às dinâmicas do campo de batalha em mudança. A estratégia russa, marcada por avanços incrementais e posicionamento estratégico, sugere uma abordagem calculada visando garantir objetivos-chave enquanto minimiza a exposição a contra-ataques. A situação no terreno permanece fluida, com ambos os lados se adaptando às circunstâncias em evolução. No fronte diplomático, as negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos continuam a ser um ponto focal, com resultados mistos. O conceito de um cessar-fogo, embora desejável, enfrenta obstáculos significativos. Ambas as partes estão entrincheiradas em suas posições, com a Rússia interessada em ganhos territoriais e a Ucrânia insistindo em manter sua soberania e integridade territorial. O envolvimento do presidente Trump nessas negociações adiciona outra camada de complexidade. Sua administração tem sido vocal sobre a necessidade de uma resolução, mas o caminho para a paz está repleto de desafios. A ameaça de Trump de impor sanções adicionais sobre o petróleo russo é uma tática destinada a exercer pressão econômica, mas sua eficácia é incerta. Sanções historicamente tiveram resultados mistos, e se elas compelirão a Rússia a alterar sua estratégia, ainda está por ser visto. O cenário geopolítico mais amplo é um de alianças em mudança e cálculos estratégicos. Os objetivos da Rússia, conforme articulado por sua liderança, giram em torno do controle de territórios-chave, incluindo Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Essas regiões não são apenas estrategicamente importantes, mas também simbolizam as ambições mais amplas de influência russa na área. Para a Ucrânia, as apostas são igualmente altas. O conflito tem cobrado um pesado tributo, tanto em vidas humanas quanto em impacto econômico. A resiliência da Ucrânia frente à adversidade tem sido admirável, ainda que a pressão para garantir uma paz duradoura seja imensa. O apoio de aliados internacionais, embora significativo, não vem sem seus limites. À medida que os Estados Unidos e outras nações ocidentais reavaliam seus compromissos, a Ucrânia se encontra em uma encruzilhada. A potencialidade de um avanço diplomático depende da disposição de todas as partes em comprometer-se. No entanto, o caminho para a paz está longe de ser direto. As complexidades do conflito, enraizadas em queixas históricas e lutas de poder contemporâneas, tornam uma resolução elusiva.
O papel dos mediadores internacionais é crucial, ainda que seus esforços sejam limitados pelas realidades geopolíticas da região. A narrativa do conflito ucraniano é de resiliência, estratégia e a busca duradoura pela estabilidade. À medida que a situação continua a evoluir, o mundo observa com uma mistura de esperança e apreensão. A possibilidade de uma resolução pacífica, embora desafiadora, permanece uma possibilidade que deve ser perseguida com vigor e determinação. As lições aprendidas com este conflito certamente moldarão o futuro das relações internacionais, destacando a necessidade de diplomacia, diálogo e a busca por terreno comum. Enquanto isso, o mundo permanece em tensão, esperançoso de que um caminho para a paz possa ser forjado em meio ao caos. Os eventos em desenvolvimento são um lembrete da fragilidade da paz e da importância de esforços contínuos para garanti-la. Enquanto a narrativa continua a se desenrolar, a pergunta permanece. As partes envolvidas encontrarão a coragem e a sabedoria para transcender suas diferenças e abraçar um futuro de paz e cooperação? Mantenha-se informado e engajado enquanto continuamos a trazer as últimas atualizações sobre essa questão crítica e considere se inscrever para permanecer conectado a esta história vital. No intricado e muitas vezes imprevisível teatro do conflito ucraniano, cada dia traz novos desenvolvimentos, lançando longas sombras sobre o futuro da região. As apostas nunca foram tão altas, pois tanto os frontes militar quanto diplomático apresentam uma complexa rede de desafios e oportunidades. Com as forças russas fazendo avanços estratégicos e as negociações diplomáticas oscilando no limite, o mundo permanece cativado pelo drama em desenvolvimento. As recentes manobras do exército russo ao norte de Novolupivka e em direção a Constantinopla refletem uma abordagem calculada, visando garantir locais fundamentais enquanto mantém pressão sobre as defesas ucranianas. Esses movimentos não são meramente sobre ganhos territoriais, mas são emblemáticos de uma estratégia mais ampla, que busca alterar o equilíbrio de poder na região. A captura de Rylivy e o subsequente avanço em direção a Bakatir são mais do que apenas vitórias táticas. Eles significam uma mudança de momentum que pode ter implicações de longo alcance. Para a Ucrânia, o desafio é formidável. A resiliência de suas forças militares, juntamente com o apoio de aliados internacionais, tem sido crucial para resistir à ofensiva russa. No entanto, a sustentabilidade dessa resistência está em questão, à medida que os recursos diminuem e o custo humano continua a aumentar. Os esforços diplomáticos do governo ucraniano, voltados para garantir um cessar-fogo e manter a soberania, são vitais para navegar por esta situação perigosa. Ainda assim, o caminho para a paz está repleto de obstáculos. Os recentes engajamentos diplomáticos, mediados pelos Estados Unidos, destacam as complexidades de negociar um cessar-fogo. Os objetivos divergentes da Rússia e da Ucrânia, juntamente com as implicações geopolíticas mais amplas, criam um ambiente desafiador para um diálogo significativo. A administração do presidente Trump, embora vocal em seu impulso por uma resolução, enfrenta a tarefa assustadora de superar essas diferenças. A potencialidade de sanções adicionais sobre o petróleo russo, embora uma ferramenta poderosa, traz seus próprios riscos e incertezas. O papel da comunidade internacional neste conflito não pode ser subestimado. À medida que as potências globais se posicionam, a necessidade de um esforço coordenado e concentrado para desescalar as tensões torna-se cada vez mais aparente. As apostas se estendem além da região imediata, tocando em questões mais amplas de direito internacional, integridade territorial e os princípios de soberania. O conflito ucraniano serve como um lembrete claro das complexidades inerentes à guerra moderna e do delicado equilíbrio de poder que sustenta a estabilidade global. À medida que a situação continua a evoluir, o mundo é deixado para ponderar os possíveis desfechos e suas implicações. A busca pela paz, embora desafiadora, continua sendo um imperativo que deve ser perseguido com determinação inabalável. A narrativa deste conflito é de resiliência, coragem e a esperança duradoura por um futuro melhor. Ao refletirmos sobre os acontecimentos em desenvolvimento, somos lembrados do custo humano da guerra
e da necessidade urgente de soluções que priorizem a paz e a estabilidade. O caminho a seguir é incerto, mas a possibilidade de uma resolução permanece ao nosso alcance, dependente da disposição de todas as partes em engajar-se em um diálogo significativo e compromisso. Neste complexo cenário geopolítico, a questão de saber se a paz pode ser alcançada paira no ar. O mundo observa e espera, esperançoso por uma resolução que honre os sacrifícios feitos e pavimente o caminho para um futuro mais estável e próspero. Enquanto a história continua a se desenrolar, convidamos você a permanecer conosco para as últimas atualizações e insights sobre esta questão global crítica. Seu engajamento e apoio são vitais enquanto navegamos por esses tempos desafiadores juntos. Considere se inscrever para se manter informado e conectado a esta narrativa contínua, enquanto nos esforçamos para trazer a você a análise mais abrangente e ponderada dos eventos que moldam nosso mundo hoje.